aí ele acabou de printar, ele terminou de fazer o fit, e aí ele inclusive vai printar o tempo de processamento aqui para você. Tá vendo que a gente está jogando tudo em função, né? Essas funções tudo dentro do Matplotlib aqui, ó. Quando que inicia, né, tá aqui o tempo de início. E quando que termina, tá aqui, ó, o tempo em que decorreu menos o tempo em que iniciou. E aí a gente coloca aqui dentro, ó, ele vai mostrar o tempo de treinamento de cada um dos algoritmos para você ver aí e avaliar também, inclusive, essa parada, tá bom? Então tá aqui o gráfico bem bonitinho, bem customizado. Então guarde esse gráfico aqui para você aplicar em outras regressões que você fizer, porque esse plot aqui, cara, ele é fantástico. Olha as informações que a gente conseguiu colocar em uma figura aqui, cara, olha só. A gente está falando aqui do Random Forest, né, da avaliação do Random Forest. Demorou 3,15 segundos para ele fazer aqui o treinamento e o teste, a executar, né, a máquina em si. Você vê que o R2 Score foi 89,5 e o RMSLE, esse aqui é quanto menor, melhor, beleza? A avaliação de regressão aqui, nesse caso aqui, RMSLE é quanto menor, melhor, tá bom? Então foi 0,01, tá bom? Bora ver aqui. Agora, a regressão laço, a própria regressão laço. Nós temos aqui, ó, o R quadrado foi de 78, um pouco inferior aqui o Random Forest, e o RMSLE também foi um pouco maior aqui, né? Então, aqui está ganhando o Random Forest. Bora para o Gradient Boosting, ó, o Gradient Boosting Evaluation. Ele demorou, ó, 1 segundo, a laço foi rapidinha, né? Mas aqui, ó, ele demorou 1 segundo para fazer, ou seja, metade do tempo de execução, e isso é importante, né? Você utilizar o percentual, né? Porque aqui a gente tem uma quantidade de dados pequena, mas se você estiver utilizando em a quantidade de dados grande, você sabe que ele vai rodar na metade do tempo, né? Então tá aqui, ó, 1,73 segundos. Então vai lá, ó, o R quadrado aqui do Gradient Boost 91,1, foi maior já que os dois, que o Random Forest e que o laço, e o RMSLE foi menor ainda do que os dois, menos de 1%, galera, olha lá, 0,9%. Então, Gradient Boost bom, né? E aqui, finalmente, nós temos o stack regresso, que é os três juntos, né? Então, a gente pegou os três, Random Forest, laço e o Gradient Boost, e jogamos aqui dentro. E olha só que interessante, muitas vezes o agrupamento que a gente fizer nem sempre vai dar o melhor resultado. Então, olha só, eu juntei o Gradient Boosting junto com o laço e o Random Forest, e aí o resultado não foi tão melhor assim. Melhoramos o RMSLE, né? Também está igual ao Gradient Boosting, mas pioramos com relação ao Gradient Boosting o R2, né? Então, olha só, o R2 aqui foi só 90% e aqui é 91%. O R2 é quanto maior, melhor, tá bom? Então, a máquina preditiva final seria construída simplesmente com Gradient Boost, galera. Então, olha só que interessante. Trouxe aqui uma comparação bem bacana, né? Porque muitas vezes seria aí uma sugestão aí na sua reunião de negócio que você fizesse um agrupamento também. Então, você acaba de aprender como fazer esse agrupamento. E também mostra que muitas vezes esse agrupamento não é a melhor das escolhas, né? Eu queria te mostrar outra coisa aqui, como a gente está falando de regressões, né? Aqui estão os valores, os dados, essas bolinhas azuis aqui são os dados. E aqui está a nossa regressão. Então você vê que a gente realmente, você vê que a nossa regressão, ela representa muito bem aqui a dispersão dos dados, beleza? Para qualquer um dos modelos, para falar a verdade, né? Apesar dessa aqui ser o pior, ainda tem 78%, né, a laço. Aqui a gente tem o nosso stacking, que também é bem interessante, mas, cara, imagina para você ter que operar e criar 3 máquinas preditivas sabendo que só uma já é boa, né? Então a gente descartaria realmente esse stacking aqui, mas o Gradient Boost mostra pra gente aqui que ele tem, inclusive, variância menor do que alguns aqui das máquinas preditivas que a gente está olhando aqui, beleza?